Glória a Deus. Paz de Cristo, igreja. Por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 20. Evangelho que João escreveu, capítulo 20. Pastor Castro, meu amigo, a honra é toda minha. Muito obrigado pelo carinho, tá? Vou mandar uma foto minha 3x4 para fazer a carteira de membro honorário. Membro honorário, tá bom? Obrigado por me receber na sua casa, pastora Simone. Como ele disse, já tem isso tudo, foi 2018. Espero que não leve mais 5 anos para voltar, né? Convite teve, né? Tá certo. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe o senhor, sua casa. Que as mais copiosas bênçãos repousem sobre o senhor, sobre sua família, sobre seu ministério. O senhor é um príncipe de Deus. Deus abençoe sua vida, tá? Muito feliz em rever os irmãos aqui. Acho que tem 5 anos mesmo, pastor? Meu Deus, é muito tempo. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho. Ontem tivemos lá com os homens numa reunião abençoada também. Trocamos uma ideia. Deus abençoe vocês. Estou feliz em rever meus amigos de décadas. Não, nem tanto, né? Mas mais de uma década. O pastor Márcio e a pastora Lídia, meus amigos lá do Rio de Janeiro. Congregamos juntos na mesma denominação. Bom revê-los aqui, ricos, milionários. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Muitíssimo. João capítulo 20, se você achou, só sinaliza para eu saber, diga amém. A partir do verso 1, vou fazer uma leitura um pouquinho mais extensa, irmãos, mas é extremamente necessário fazer essa leitura para podermos ficar bem fulcrados aí no texto. E depois da leitura, se você quiser e puder manter sua Bíblia aberta, vai ser bom, porque eu vou recorrer muito ao texto, aí se você quiser me acompanhar, vai ser muito bom. João capítulo 20, eu vou ler do verso 1 até o verso 18. Todo o contexto desse episódio, que diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, algumas traduções, o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, ou Raboni, como você queira pronunciar, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Se você puder, diga amém. Irmãos, pastorzão, obrigado, isso é de Deus. Está tão fresquinho aqui. Última vez que eu vim, não estava quente assim não, gente. E para quem conhece o Rio de Janeiro, eu moro em Campo Grande, terra quente, do lado de Bangu. Mas aqui está mais quente. Irmãos amados, algum tempo atrás, eu assisti um documentário muito interessante sobre a vida do reverendo Billy Graham. Na minha concepção, o apóstolo do evangelismo. Ele não deu esse título a si mesmo, ninguém o deu, mas na minha concepção, o apóstolo do evangelismo do nosso tempo. Assistir um documentário de um homem como aquele
nos influencia a ser um pouco mais crentes. Ver o trabalho que aquele homem fez em países onde o evangelho não era bem-vindo. E ele adentrou e ganhou milhares de vidas para Jesus. Desbravou nos meios de comunicação. É empolgante. É muito bom estudar a vida de um homem como aquele. Billy Graham fez coisas extraordinárias. Entre mentes, no dia 21 de fevereiro de 2018, reverendo Billy Graham dormiu no Senhor aos 99 anos de idade. Depois de tanto trabalho relevante, Billy Graham partiu para a eternidade. Eu poderia citar outros homens e vou fazê-lo. Por exemplo, quem é que não se lembra do grande homem da reforma protestante, Martinho Lutero, que debaixo de uma ousada unção, na catedral de Wittenberg, na Alemanha, teve a ousadia de pregar as 95 teses e trazer a reforma protestante. Se hoje estamos aqui, somos fruto da ousadia de um homem como Martinho Lutero. No entanto, dia 18 de fevereiro de 1546, Lutero também dormiu no Senhor. Trabalho relevantíssimo, mas seu tempo também chegou ao fim. Por que não lembrar Martin Luther King Jr.? No tempo da segregação racial, levantou a bandeira do Evangelho, trazendo uma mensagem de esperança e de fé. Mas Luther King também, no dia 4 de abril de 68, morreu com menos de 40 anos de idade. Por que não lembrar de Charles Spurgeon? Eu conversava sobre isso na casa do pastor Castro agora, antes de vir para cá. Charles Spurgeon, num tempo sem mídia, sem rede social, sem comunicações como hoje, colocava 2.000 pessoas para ouvi-lo numa terça-feira, só para expor a palavra de Deus. Ao morrer, Charles Spurgeon deixou 3.600 sermões registrados, 3.600 mensagens, 3.600 esboços de mensagem. Os livros de Spurgeon até hoje influenciam qualquer pregador. Qualquer pregador que se preze tem que ter lido alguma coisa de Charles Spurgeon. Mas apesar de todo o trabalho proeminente, 19 de junho de 1834, Spurgeon morre aos 57 anos de idade. Poderia citar muitos outros nomes, desbravadores. E por que eu estou citando esses homens? Porque por mais relevante que tenha sido o trabalho deles, todas as suas histórias terminaram no mesmo lugar, no sepulcro. Por que eu estou dizendo isso? Porque, à guisa de introdução, falar sobre Jesus, o que difere a persona de Jesus de homens como estes, entre muitas coisas, é que se Jesus fosse um homem tal qual Billy Graham, Spurgeon, Lutero, Luther King, Castro, Renan, se Jesus fosse um homem tal qual nós o somos, e digo do gênero, não do sexo, se Jesus fosse um homem tal qual nós o somos, o capítulo 20 de João seria desnecessário. Mas por que esse capítulo está aqui? Porque é diferente de nós, onde a história de todo mundo termina. A dele recomeçou e a nossa junto com a dele. Porque no capítulo 20 de João nós temos o relato da ressurreição de Jesus. E eu amo pregar na Rio de Vida porque é uma igreja ávida pela palavra, uma igreja que ama a palavra. E vocês sabem que a premissa básica da nossa fé protestante, pentecostal, Paulo deixa muito bem registrado na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14. Tudo que nós vivemos no Evangelho é extraordinário, mas a premissa básica da nossa fé, Paulo deixa bem específico. Ele diz, ora, se Cristo não ressuscitou dos mortos, logo é vã nossa fé e vã nossa pregação. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, estarmos aqui nesse domingo à noite, seria apenas uma reunião social. Mas o que te faz, em pleno calor de 41 graus, você pegar a sua Bíblia e vir para um culto às 7 da noite e só sair daqui às 9, 9h30, 10 horas? O que te faz vir para um culto como esse é que você sabe que o Cristo que a Rio de Vida Church veio cultuar não é um Cristo morto, é um Cristo que ressuscitou. O que te faz ir para o trabalho amanhã cheio de fé, sabendo que por maior que seja a intempérie,
você pode receber vitória, porque o Cristo que venceu a morte vence qualquer outra dificuldade que você possa atravessar por ela. O que te faz crer que essa enfermidade que talvez tenha tocado o seu corpo pode ser expelida a qualquer momento desse culto, porque o Cristo que venceu a morte também é poderoso para vencer qualquer enfermidade. O que faz a igreja continuar a sua marcha triunfante, impoluta, resoluta em direção à eternidade, é porque a bandeira que o Evangelho levanta, ergue, alvora, é a bandeira da ressurreição de Cristo. Não estamos aqui cultuando um Deus morto, não estamos aqui cultuando um Cristo morto, mas aquele que venceu a morte, ressuscitou, está à direita de Deus Pai e vive eternamente. Quantos vieram cultuar a este Cristo ressuscitado aqui essa noite? É isso que anima a nossa fé, é isso que fulcra a nossa fé, ou seja, dá base à nossa fé. É o Cristo ressuscitado. Agora, uma das coisas mais interessantes na ressurreição de Jesus é que ela não é a única ressurreição na Bíblia. Tivemos outras ressurreições, eu vou tentar lembrar delas aqui. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 17, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Deus chama o profeta Elias e o ordena que vá até a região de Sarepta, para que uma viúva lhe sustentasse. Elias chega lá e todo mundo conhece a palavra, libera a palavra sobre a vida dela, que não iria faltar farinha na panela, nem azeite na botija. E era terminado o tempo do percurso de Elias naquela região. O filho da viúva morre. E Elias então ora pelo garoto. E o garoto ressuscita. É o primeiro caso de ressurreição na Bíblia. Eliseu pega a capa de Elias, dá seguimento ao ministério. Em 2 Reis capítulo 4, Eliseu vai até Sunem, e a sunamita vê Eliseu passar e diz: aquele é um homem de Deus, façamos um quarto para ele aqui. E aquela mulher não tem filhos, e Eliseu então libera uma palavra, e ao tempo determinado da vida, a sunamita tem um filho. O menino cresce e a certa altura adoece e morre. Porque tem coisa, irmão, que só dá problema quando cresce, não quando é pequeno. Ministério pequeno não dá tanto problema quanto um ministério grande. Sonhos pequenos não dão tanto problemas quanto sonhos grandes. Então, quanto maior aquilo que você está gerando, maior será a quantidade de problemas que você terá que enfrentar. A notícia chega para Eliseu de que o garoto havia morrido, e a mulher vai até Eliseu, na verdade. Eliseu chega na casa da sunamita, pega o garoto, leva para o quarto e ressuscita o garoto. Segundo caso de ressurreição na Bíblia. O mesmo Eliseu, após morto, 2 Reis, capítulo 13, não deu tempo de fazer um funeral para um jovem, porque o inimigo estava entrando nas terras de Israel, eles estavam levando um soldado para ser enterrado, e a cova de Eliseu estava aberta. Alguém disse: não vai dar tempo de enterrar esse moço, joga em qualquer sepultura que tiver aberta. Jogaram na sepultura do profeta. E quando o moço tocou nos ossos de Eliseu, ressuscitou imediatamente. Um terceiro caso de ressurreição. Chegamos nos evangelhos, e aí Jesus vai ressuscitar pessoas. Lucas capítulo 7, a partir do 11, ele está entrando em Naim, uma viúva está levando seu filho único. Ele para o cortejo, toca no caixão e ressuscita o garoto. E eles dizem: um grande profeta levantou-se entre nós. Por que eles atribuem a Jesus o título de profeta após ele ressuscitar mortos? Porque só Elias e Eliseu haviam ressuscitado mortos. Ressuscitar um morto era um título, era um sinal messiânico. Então só o Messias ressuscitaria mortos. É um primeiro caso de ressurreição nos evangelhos. A filha de Jairo, quando Jesus está a caminho da casa dele para curá-la, também morre. Lucas capítulo 8. Jesus entra na casa, segura na mão da garota e ela ressuscita. Seu amigo Lázaro, João 11, já está morto e enterrado há 4 dias. Jesus chega em Betânia e diz: removam a pedra. Lázaro vem! E Lázaro ressuscita. Mas não para por aí. Atos, no final de Atos, no capítulo 9, se não me falha a memória, início do capítulo 10. Pedro é chamado às pressas na cidade de Jope, porque Dorcas, a discípula, havia morrido. Pedro sobe no cenáculo onde está o corpo de Dorcas, e os órfãos e viúvas apresentam as vestes que Dorcas fazia. Nota de rodapé: Dorcas é a única mulher na Bíblia que recebe o título de discípula. No grego, matetes, matetria, significa literalmente cópia, xerox. Dorcas era cópia de Jesus. E ela nunca pregou como Pedro, nunca pregou como Paulo. Mas por que ela recebe o título de discípula? Porque com agulha e linha ela fazia vestidos para órfãos e viúvas. Quando é que eu me torno discípulo? Quando eu uso o que eu tenho para que o reino de Deus cresça. Talvez o que eu tenho é apenas agulha e linha, mas se eu uso para o benefício do reino, eu me torno cópia de Jesus. Mas se o que eu uso é para benefício próprio, perdi o sentido do reino. Pedro ora por Dorcas e Dorcas ressuscita. Aí nós vamos para Paulo em Atos capítulo 20, pregando na cidade de Troade. Um jovem se assenta na janela, assistindo o culto lá no 3º andar. A extensão do sermão aquele dia fez com que o garoto cochilasse e o garoto cai.
era um culto de ceia. Paulo para o sermão, vai até o garoto, se abaixa, abraça o jovem Eutico e o garoto ressuscita. Nota de rodapé. Paulo parou o sermão para abraçar o garoto voltou à vida. Sabe por quê? Porque tem muita gente morta que não precisa mais de sermão. De sermão ela já entende. Ela só precisa de um abraço para voltar à vida. Olha quantos casos de ressurreições nós temos fora a ressurreição de Jesus. Fora a ressurreição de Jesus. Nós temos 3 no Antigo Testamento, 3 nos Evangelhos e 2 no livro de Atos. Agora, o que difere a ressurreição de Jesus dessas ressurreições? 2 coisas. Primeiro, é que o filho da viúva de Sarepta ressuscitou e morreu de novo. O filho da sunamita ressuscitou e morreu de novo. O cara que tocou nos ossos de Eliseu ressuscitou e morreu de novo. Filho da viúva de Naim ressuscitou e morreu de novo. Filha de Jairo ressuscitou e morreu de novo. Lázaro ressuscitou e morreu de novo. Dorcas ressuscitou, morreu de novo. Eutico ressuscitou, morreu de novo. Jesus ressuscitou e está em Dallas essa noite. Ele não apenas ressuscitou, ele venceu a morte. É diferente. Segunda coisa que difere a ressurreição de Jesus das demais ressurreições é que todos os outros precisaram de alguém para voltar à vida. O filho da viúva de Sarepta precisou de Elias. O filho da sunamita precisou de Eliseu. O soldado precisou dos ossos de Eliseu. Filha de Jairo, filho da viúva de Naim, Lázaro precisaram de Jesus. Dorcas precisou de Pedro. Eutico precisou de Paulo. E Jesus precisou de quem para voltar à vida? Ele disse: a minha vida ninguém tira. Eu a dou e tomo de volta a hora que eu quiser. Ele não dependeu de terceiros. Esse é o Cristo que nós estamos cultuando aqui. E é sobre isso que eu quero falar um pouco aqui essa noite, extrair algumas lições de maneira rápida, objetiva, sobre o episódio da ressurreição de Jesus. O que temos a aprender com o capítulo 20? Verso 1 de João 20. No primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. A pergunta que fica, não sei se você é como eu, mas quando eu vejo um texto desse, a minha curiosidade aguça imediatamente. Por quê? O que Maria foi fazer no sepulcro domingo de manhã? Lá no Brasil, dia 2 de novembro, vocês sabem, é celebrado o dia de finados. Algumas religiões mais voltadas ao paganismo vão lá acender velas nos sepulcros daqueles que já se foram, talvez tentando iluminar o caminho deles pós-morte. Sem querer zombar da fé de ninguém, mas a gente sabe, biblicamente, que isso não funciona. Mas o fato é que tem um dia que as pessoas tiram para visitar os sepulcros que já morreram. Será que Maria está indo fazer algo semelhante ao dia de finados, naquele domingo, há 2000 anos atrás? O que Maria foi fazer no sepulcro domingo de manhã? Só tem uma maneira de nós entendermos. Temos que analisar o contexto desse texto. É o que eu te convido a fazer comigo. O que Maria foi fazer no sepulcro domingo de manhã? Por que ela vai ao sepulcro domingo de manhã? Se sua Bíblia estiver aberta, olha o capítulo 19 de João, verso 38. Se você estiver tomando nota, tome nota disso aí, que tem informações importantíssimas aqui, que vão corroborar com o capítulo 20. Para começar, o texto diz: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. De onde? Da cruz. É só analisar o contexto. E Pilatos lhe permitiu. Então foi, tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, outro parêntese, aquele que anteriormente dirigia de noite a Jesus, aquele lá de João 3, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Preste atenção nessa informação. 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com especiarias. Essa informação é importante por quê? Porque esses lençóis aqui são os mesmos que Pedro e João verão dentro do sepulcro. Isso é uma informação importante. Envolveram lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ninguém havia sido posto. Ali, pois, aqui está a informação, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Aguça o ouvido. Jesus é crucificado na 3ª hora do dia daquela sexta-feira, às 9 da manhã. Na 9ª hora ele dá o brado, tetelestai. Era sexta-feira. Vocês sabem, não preciso explicar, só vou relembrá-los, que os judeus não celebram a virada do dia como nós, à meia-noite. Eles celebram ao pôr do sol. Então, ao pôr do sol de sexta-feira, pastorzão, já era sábado. E sábado, dia santo, não se podia fazer nada. Além disso, aquela sexta-feira era Páscoa. Era um dia sagrado.
Então, não podia o corpo ficar exposto na cruz. E ao pôr do sol já era sábado, ninguém podia trabalhar. Então, por volta de 5h30 da tarde, antes do pôr do sol, José de Arimateia e Nicodemos foram até Pilatos e disseram assim: permita-nos sepultar Jesus. Por quê? Porque quem era crucificado não tinha direito a sepultamento. Os crucificados ficavam expostos na cruz para que as aves de rapina comessem seus cadáveres, para que os bichos comessem. Havia um lixão ao lado de Jerusalém, onde se jogavam os corpos dos crucificados. Jesus foi honrado na sua morte ao ser levado para o sepulcro. Não era comum, por isso que tiveram que pedir autorização para o governador para levar o corpo de Jesus. E como Pilatos sabia da influência de José de Arimateia e Nicodemos, permitiu. Eles foram lá e pegaram e levaram 100 libras de mirra e aloés. Sem querer ser chato, me ajude. Quantas libras? 100. 1 libra, aproximadamente 340, 350 gramas. 1 libra naquele tempo. Lembra da mulher quebrando 1 libra de nardo aos pés de Jesus? João 12. Quando aquela mulher quebra aquele vaso com 1 libra de nardo puro, o que Judas fala? Isso aí era oferta de 1 ano. Isso aí vale 300 dinheiros. E essa mulher está quebrando aos pés de Jesus. É um desperdício, podia dar para os pobres. Mas o próprio João explica que não era o intuito de Judas. Ele estava falando isso porque ele queria aqueles 300 para ele. Detalhe, nota de rodapé: Judas criticou Maria por uma oferta de 300, mas se vendeu por 30. Porque quem te critica não suporta 10% do que você faz. Quem te critica pelos 300 se vende por 30. Mas o fato é que Maria quebrou o nardo aos pés de Jesus, 1 libra. E Jesus disse: ela está me preparando para o meu sepultamento. Porque era comum passar especiarias no corpo do defunto. Por quê? Aguça o ouvido. Porque naquele tempo não tinha formol como hoje. Então no cuidado com os defuntos passavam-se especiarias. Quando Jesus morreu, José de Arimateia e Nicodemos querem honrar Jesus e levam 100 libras de mirra e aloés. Agora aguça o ouvido: se 1 libra de mirra valia oferta de 1 ano, 100 libras de mirra, oferta de 100 anos, porque cada um dá como pode. Fique tranquilo que eu não vou passar envelope, só estou te dando uma ideia. Se Judas já ficou endemoniado com uma oferta de 1 libra, imagina se ele visse essa oferta aqui. É porque ele já tinha se matado, senão se mataria nessa hora. Agora olha que interessante, por que José de Arimateia e Nicodemos estão levando 100 libras? Faça as contas, irmão. Se 1 libra, aproximadamente 350 gramas de óleo, porque ela é medida nas gramas, não no ml. 100 libras dá aproximadamente 32 quilos, mais de 30 litros de mirra. Para um defunto é muita coisa. 30 litros de óleo para passar no corpo de um defunto é muita coisa. Mas por que Deus permite José de Arimateia e Nicodemos levarem tanta mirra para passar no corpo de Jesus? Quer ouvir? Diga amém. Porque lá em Mateus 2,11, quando Jesus recebe o presente dos magos, eles levaram 3 coisas para Jesus, o neném. Levaram ouro, incenso e mirra. Então quando Jesus nasceu, ganhou mirra de presente. E quando morreu, tinha mirra também. Por quê? Porque a mirra aqui representa unção, representa óleo. E alguém olhou o começo de Jesus e falou: começou no óleo, mas vai terminar sem. Mas no Calvário apareceu José de Arimateia para levar muito mais mirra. Aplica para a minha vida, pastor. Alguém viu o seu começo e falou: começou na unção, mas vai terminar sem. Só que a glória da última casa será maior do que a primeira. Se teve mirra lá no começo, vai ter mirra no final também. Pegaram aquela mirra, pastor Castro, passaram no corpo de Jesus para proteger e envolverem lençóis novos. Quem está levando esse lençol são 2 homens riquíssimos que moravam em Dallas. Era o da Rio de Vida Church. Ricos como vocês são. José de Arimateia e Nicodemos eram homens ricos, então esse lençol aqui não era qualquer marca. Se fosse para os dias de hoje, era um pano, um tecido caríssimo. Por isso que é um sinal da ressurreição. Envolveram Jesus naquele lençol, só que o texto é muito claro. Estava por causa da preparação dos judeus, verso 42. O que é preparação? Preparação para o sábado. Então o que eles fizeram? Ungiram o corpo de Jesus, envolveram o lençol e disseram: onde tem um sepulcro mais próximo? Ali. Então vamos depositar lá. A preparação do corpo de Jesus foi feita às pressas. Foi feito rápido. Outro detalhe: quem preparava corpo de defunto não era homem, eram as mulheres. Por isso que Jesus falou: ela está me preparando para o meu sepultamento, em João 12. Por quê? Porque eram as mulheres quem preparavam o corpo dos defuntos, não os homens. Então por causa da hora, por causa do dia, por causa da situação, Jesus foi embalsamado, ou preparado o seu corpo, perdão, por homens, às pressas, no final de um dia santo. E agora o que Maria Madalena vai fazer no sepulcro domingo de manhã, para nós entendermos? Marcos capítulo 16, por favor. Evangelho que Marcos escreveu, capítulo 16.
verso 1. Se estiver marcando, marca esse texto aí. Marcos 16, verso 1. E aí a gente descobre que Maria não estava sozinha, tinha outras mulheres com ela. E olha o que o texto diz: e passando o sábado, ou seja, domingo, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem, me ajuda, compraram aromas para irem, ungí-lo. Então o que Maria vai fazer domingo de manhã no sepulcro? Ungir o corpo de Jesus. Por que ela vai ungir? Porque a unção da sexta-feira foi rápida, às pressas. Então ela tem que voltar para terminar o que foi começado. O que as Marias estão fazendo no sepulcro domingo de manhã? Elas estão indo concluir o trabalho que foi começado na sexta-feira. E quando essas mulheres chegam lá, elas veem algo que ninguém tinha visto: o sepulcro aberto e o Cristo não está mais lá. Elas viram a visão mais importante da história da humanidade: o sepulcro vazio de Jesus. E por que essas mulheres veem o que ninguém mais viu? Porque foram fazer o que tinha sido começado na sexta-feira. Por que é importante frisar isso aqui? Porque nós, principalmente nós brasileiros, somos especialistas em começar e não terminar as coisas. Vai ter um gostinho de bezetacil, mas vai fazer bem, fica tranquilo. Se você for na casa do pastor Castro agora e abrir meu computador, que está lá no quarto que eles separaram para mim, gentilmente, se você abrir meu computador, tem pelo menos uns 3 ou 4 livros que eu parei na metade. Parei de escrever. Não precisa me responder, é uma pergunta retórica, é para você pensar. Quantos livros você começou a ler e parou no capítulo 2? Quantos meses de academia você pagou sem botar o pé lá? Quantas dietas você começou no dia 31 de dezembro e falou assim: a partir de 1º de janeiro ninguém me segura. Chegou em casa, meteu a cara na rabanada e na Coca-Cola. Quantos cursos você travou a matrícula no meio? Quantos sonhos você engavetou e parou na metade? Quantos projetos você começou a tirar do papel e não deu seguimento? Quantos quebras-cabeças você começou a montar e jogou as peças fora? Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, somos especialistas em começar e não terminar. E talvez eu estou pregando para a gente aqui que começou o ano num embalo só. Começou o ano cheio de motivação e agora os projetos que você começou estão parados pelo meio. Deixa eu te dizer, Deus só faz coisa grande na vida de quem está disposto a ir até o fim. Eu vim liberar uma palavra sobre a vida de alguém aqui que eu não sei quem é, mas a palavra é: o que você começou não vai ficar no meio. Deus vai te dar graça para ir até o fim. Tem alguém comigo nessa palavra? Posso liberar sobre a sua vida? Eu estou declarando aqui: a sua história não vai ficar pela metade, seus projetos não vão ficar pela metade. Você vai até o fim, em nome de Jesus. O diabo pensou que o ano de 2023 ia terminar sem você concluir os seus projetos, mas para vergonha do inferno, tal qual Maria, você está indo terminar aquilo que foi começado. Só quem quer concluir projeto aqui, aplauda, glorifique ao nome do Senhor. Você vai concluir o que foi começado. Chega de deixar as coisas pelo meio. Eu sei que Deus está falando com gente aqui. Chega de deixar as coisas pela metade. Conclua o que foi começado. Vai até o fim. Vai até o fim. Agora é importante pontuar que muitas vezes nós não vamos até o fim, não é porque não queremos, é porque as dificuldades surgem. Porque olha o que o texto de Marcos diz. Vamos voltar para Marcos, capítulo 16. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, verso 2. De manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, olha o que elas diziam, pastora Simone: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Por que elas estão fazendo essa pergunta? Eu tive o privilégio de ir a Israel, fui ao sepulcro, vi outros sepulcros além do de Jesus. Lá naquela região do Oriente Médio não enterram pessoas como é o nosso costume. Por quê? Aquela região sempre foi muito rica em aves de rapina, em animais carnívoros. Então quando se enterrava alguém, tinha que misturar pedra e espinho na terra. Para quê? Para que as raposas não revolvessem os cadáveres, para que os lobos não revolvessem os cadáveres. Então qual o hábito que eles criaram? Faziam-se cavernas, depositavam seus mortos, 7, 8 corpos da família na mesma caverna. Por isso que você verá em Gênesis 23, isso aqui é para outra mensagem, outro dia, Abraão comprando a caverna em Maquipela para sepultar o corpo de Sara. Nota de rodapé: Abraão pagou 400 ciclos de prata numa caverna para enterrar Sara. Parece simples, né? Mas não é. Saindo um pouco da mensagem, mas já volto. A cidade de Samaria foi comprada por 80 peças de prata. Jesus foi vendido por 30, José por 20. Abraão está pagando 400 no sepulcro. Por que Abraão está pagando tão caro no sepulcro? Porque custa caro enterrar o que já morreu, irmão.
E tem gente que não quer pagar esse preço e prefere ficar carregando o defunto consigo. Então comprava-se cavernas, colocavam-se os corpos e revolvia-se uma pedra, e essa pedra pesa toneladas. Necessário pelo menos uma dezena de homens para poder remover a pedra. E agora tem 3 mulheres indo para o sepulcro. E elas viram uma para outra e falam assim: quem vai remover a pedra para a gente? Por quê? Porque para terminar a unção tinha que remover a pedra. Então muitas vezes a gente não termina o que foi começado porque as pedras se apresentam. Tem 2 problemas nesse texto, Lídia. Tem 2 problemas nesse texto, Márcio. Primeiro, tinha uma pedra no sepulcro. Segundo, João disse que ainda estava escuro. Então era noite, estava escuro. E vocês sabem que o momento mais escuro da noite é antes do sol nascer. Estava escuro e tinha uma pedra. Essas 2 coisas apontam para dificuldade. Essas 2 coisas apontam para problemas. E muitas vezes nós não concluímos o que foi começado porque as pedras se apresentam. E ninguém quer pedra no caminho. Quando a gente fala de pedra, fala de dificuldade. Meu conterrâneo, o grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, seu poema mais conhecido, ele disse que havia uma pedra no caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Ele está apontando para as dificuldades da vida. Ninguém quer pedra na comida, ninguém quer pedra no sapato, ninguém quer pedra nos rins. Ninguém quer pedra em lugar nenhum. Jacó no seu momento mais difícil, eu escrevi um livro sobre isso, que já vou te apresentar daqui a pouco. Jacó deita com a cabeça na pedra, no meio do deserto. Porque pedra fala de dificuldade. Então talvez eu estou pregando para gente aqui que quer concluir o sonho, quer concluir o projeto, mas não conclui porque as pedras se apresentaram, as dificuldades se apresentaram. É gente que queria concluir o sonho ministerial, concluir o projeto, concluir o que foi começado. Só que as pedras se apresentaram e disseram: até aqui você veio, daqui para cá você não passa. Além da pedra vem o tempo da noite. E noite na Bíblia está associada à dificuldade. Todo mundo lembra. O choro pode durar mas a alegria vem pela manhã. Então manhã associada à alegria, noite associada à dor, a choro. Talvez tem gente aqui que quer concluir o que foi começado na família, em várias áreas da vida. Por que não conclui? Porque as pedras chegaram e a noite chegou junto. O tempo da noite é aquele tempo que você não consegue ver uma saída, você não consegue ver uma resolução do problema. É gente que pegou o diagnóstico médico e o remédio não está fazendo mais efeito, a noite chegou. É gente que recebeu um telefonema e a pedra se apresentou, uma dificuldade. E agora parece que não tem como concluir, não tem como fazer. Por quê? Porque é o tempo da escuridão e as pedras chegaram. Eu tenho uma mensagem simples, mas ela é do céu para a sua vida. João 20, verso 1 diz o quê? Que quando Maria está indo para o sepulcro, sendo ainda escuro, ela viu a pedra tirada ou removida do sepulcro. Sabe o que eu acho lindo aqui? Que elas estão preocupadas. Quem vai remover a pedra? Mas elas não param de caminhar, continuam indo. Porque não é porque a dificuldade se apresentou que eu não vou continuar a minha jornada. E quando elas chegam lá com o óleo para poder terminar a unção, a pedra já foi removida. E o que é mais interessante no texto é que ainda estava escuro. Noite fala de quê? Dificuldade. Então escute o que eu vou dizer. Deus não precisa esperar o dia amanhecer para remover as pedras da sua vida. Não, para de graça, eu vou repetir. Deus não precisa esperar o dia amanhecer para remover as dificuldades, as pedras da sua vida. Tem gente aqui que o remédio não está fazendo mais efeito, mas a cura virá independente do remédio. Por quê? Porque Deus não precisa esperar o dia amanhecer para remover pedras. Você está comigo nessa palavra? Então vou liberar sobre a sua vida. Tem gente aqui que vai chegar em casa, vai meter a mão na maçaneta da porta e a pedra já vai ter sido removida. Por quê? Porque Deus não precisa de tempo favorável para remover pedra da sua vida. Tem um livro interessante do Max Lucado, exatamente com esse tema. Ele ainda remove pedras. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Algumas pedras serão removidas. Estou declarando isso aqui de maneira profética para você. O dia ainda não amanheceu, a situação não teve nenhuma vírgula de mudança, mas a pedra já está sendo removida. Gente aqui vai receber mensagem no WhatsApp: a pedra foi removida. Vai abrir a caixa de e-mail: a pedra foi removida. Vai encontrar alguém pelas ruas de Dallas: a pedra vai ser removida. Vai chegar no trabalho amanhã: a pedra vai estar removida. Por quê? Porque Deus é especialista em remover pedras, mesmo em tempo de escuridão. Você pode me ajudar a adorar a Deus por alguns segundos aí? Você crê que essa palavra é profética? Eu estou sentindo graça de Deus nessa palavra. Estou declarando aqui de maneira profética: tem pedras sendo removidas. Você pode me ajudar, por favor? Pela primeira vez eu vou incomodar quem está do seu lado, mas prega comigo aí. Fala para uns 2 ou 3, diga assim: tem pedra sendo removida. Diga aí: tem pedra sendo removida. Ainda está escuro, mas tem pedra sendo removida. Ainda é noite, mas tem pedra sendo removida.
A situação está difícil, mas tem pedra sendo removida. Ele é especialista em remover pedra. Quando Maria chega lá, a pedra está removida. E aí Maria volta imediatamente. Escute isso, verso 2. Correu, pois, foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Esse discípulo aqui é o próprio João. João refere-se a si mesmo no seu evangelho como discípulo a quem Jesus amava. E elas voltam até onde estavam Pedro e João e dizem assim: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Aí uma corrida começa. Verso 3, então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Repare que os dois começaram juntos. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Aí entrou também o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro. E aí tem um texto muito interessante aqui. Aliás, o texto torna-se muito interessante, porque olha o que o texto diz. Porque eles não sabiam a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eles voltaram para casa. Eles estão no ambiente do maior milagre da história. E por não conhecer a Escritura, voltaram para casa. Aguça o ouvido. O não conhecimento da Escritura te faz estar em ambiente de milagre e não viver milagre. Enquanto você ignorar a Escritura, enquanto você não se dedicar a conhecer a Escritura, muitos milagres você será privado de viver. Por não conhecer a Escritura, voltaram para casa. Agora olha que interessante, quando as Marias voltam correndo e dizem assim: levaram o Senhor, Pedro e João começam a correr, eles começam juntos. Só que João chega na frente. Por que João chega na frente? Porque João foi o discípulo mais novo que Jesus recrutou. Pedro já era um cara mais experiente. Então você pega um cara mais novo e um cara mais velho e bota para correr junto? A lógica é simples. Pega eu e o pastor Castro. Vamos fazer uma corrida de 5K. Quem vai chegar primeiro? É lógico que é ele. Garantiu outra agenda, irmão. Sou bobo, é lógico. Vou deixar ele ganhar. Quem vai chegar na frente? O mais novo. Então João chegou na frente. Só que João entrou na frente, chegou na frente, mas não entrou, ficou de fora. Viu o lençol, mas não entrou. Pedro chegou depois e entrou. E viu o lençol e o lenço. Quando Pedro viu o lençol, ele falou: ressuscitou. Por que ele sabe que Jesus ressuscitou? Ver o lençol? Porque o mais caro ali não era o corpo de Jesus, era o lençol. Quem foi que deu o lençol? José de Arimateia e Nicodemos. Era um lençol caro, era um pano caro. Então quando se violava um sepulcro, não era para roubar o defunto, porque naquele tempo não tinha transplante de órgão. Então ninguém levava o que ia apodrecer, levava o que não apodrecia. Então deixava o defunto e levava o lençol. No caso, o lençol ficou e o defunto sumiu. Pedro falou: ressuscitou. Não foi roubado, ressuscitou. Outro detalhe, a palavra grega que aparece aqui, depois você pesquisa ou pergunta ao pastor Márcio. A palavra grega que aparece aqui é invólucro. O que é o invólucro? É a mesma palavra que aparece para o casulo da borboleta quando ela sai. Ou seja, o lençol não foi desatado. Lembra de Lázaro saindo do sepulcro? Jesus falou: desatai e deixai aí. Por quê? Porque enrolava o defunto. Como é que o defunto se desenrola amarrado? Não tem jeito, mas no caso de Jesus, ninguém desenrolou. Ele simplesmente passou pelos lençóis. E o lençol murchou. E Pedro, quando olhou, falou: ressuscitou. 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 Agora sabe o que é interessante? É que Pedro vê isso de maneira mais veemente do que João. Por quê? Porque Pedro chega depois, mas entra. E no evangelho de João, você sempre verá esse contraste entre Pedro e João. Por exemplo, João 21, Jesus ressurreto aparece às margens do mar de Tiberíades. Os discípulos tinham voltado a pescar, não pegaram nada. Aí Jesus aparece a 100 metros de distância aproximadamente e diz assim: lança a rede do lado direito. Quando eles lançam, que eles começam a puxar, tem 153 grandes peixes. João olha para Jesus e fala, João olha para Pedro e fala o seguinte: é o Senhor. Por que ele sabia que era o Senhor? Aplicação minha. Como é que você sabe que é o Senhor, João? Só tem um que enche rede depois do fracasso. Só pode ser ele. Pedro falou: é o Senhor? Aí o texto diz que Pedro se cingiu, se vestiu e mergulhou para o encontro de Jesus. Não tem lógica. Qual a lógica? Quanto menos roupa para nadar, melhor. Mas Pedro se vestiu. Imagina, naquele tempo as roupas não eram de tecidos leves como hoje, eram tecidos pesados. Imagina ele 2 metros de pano, 3 metros de pano envolto no corpo de um homem, uma túnica molhada.
Pedro ia chegar mais lento, ia nadar pesado. Mas qual o segredo aqui? Importante não é a velocidade que você vai, é como você chega. Porque não adianta chegar rápido e nu. Então é melhor ir mais devagar, mas chegar preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida. E Pedro chega na frente. Agora olha que interessante, João descobre primeiro, mas não mergulha. Pedro descobre depois, mas mergulha, pastora Simone. João chega primeiro no sepulcro, mas não entra. Pedro chega depois, mas entra. Então repare que tem esse contraste. Quem é João aqui? João é aquele cara que descobre, que sabe, mas não faz. E Pedro é aquele que aprende depois, mas faz. Eu escrevi um livro sobre Simão Pedro. Meu livro mais vendido é sobre Simão Pedro. E lá eu usei uma frase para esse texto de João 21. Conhecimento sem atitude não muda a história. Não adianta eu saber que é Deus falando comigo e não tomar uma atitude em direção ao que Deus falou comigo. Não adianta eu descobrir que é Jesus na margem e não mergulhar no encontro dele. Não adianta eu chegar primeiro e não entrar. Então você pode ouvir a mensagem mais profunda, você pode ouvir o conselho mais sábio, você pode ler o livro mais interessante. Se você não colocar em prática, nada vai mudar. Porque conhecimento sem atitude não muda a história. Então é hora de você começar a aplicar aquilo que Deus já falou contigo. Detalhe, João chega primeiro, mas não entra. Pedro chega depois, mas entra. Então aguça o ouvido. De vez em quando você vai ver pessoas que chegaram depois de você, vivendo coisas que você não está vivendo. Talvez é porque estão fazendo coisas que você não está fazendo. Gostinho de bezetacil, então vou repetir. Mas chegou depois de mim e está entrando. É porque talvez tenha uma coragem que você não tem. Está fazendo coisa que você não faz. Conhecimento sem atitude não muda história. João chegou e ficou do lado de fora. Viu o lençol, mas não entrou. Pedro entrou. Porque Pedro morava em Dallas. Pedro é ousado. Pedro entra. Vê o lençol. Só que aí tem um detalhe, pastor Castro, meu professor. O lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, enrolado e colocado num lugar à parte. Algumas traduções, dobrado. Todo pregador que prega sobre João 20 fala o que eu vou falar aqui agora. Não é nenhuma novidade. Costume entre os judeus. Você ia visitar alguém, gostou da casa, você deixava um pertence seu. Normalmente o lenço. Quando o anfitrião estava arrumando a casa, que ele via o seu lenço, o seu pertence, dizia: aí, fulano gostou de ter vindo da minha casa e deixou algo para usar como pretexto para voltar. Jesus está usando uma linguagem que eles entendem. Era comum visitar a casa de alguém e deixar o lenço, dizendo assim: vou voltar. Quando Pedro vê aquele lenço, tem uma mensagem ali: estive entre vocês, gostei, e vou voltar. Mas não é para buscar um lenço, é para buscar uma igreja lavada e remida no meu sangue. Mas eu vou voltar. Agora o que é mais interessante aqui é o termo que aparece no grego, que ele enrolou, que ele dobrou o lenço. Meu pastor, vou falar por mim. Quando eu acordo atrasado para algum compromisso, normalmente eu não arrumo a cama. Você tem um compromisso às 7 da manhã. Lá no Brasil é muito comum pegar a condução para ir para o trabalho. Aqui a maioria do pessoal usa carro. Mas é muito comum, vocês sabem disso. Eu acho que vocês ainda lembram disso, né? Como é que era lá. Então o cara coloca lá o relógio para despertar às 6h30, porque às 7 passa a condução. Só que o culto naquele domingo anterior se estendeu um pouco mais. E aí quando o relógio, ele vai colocar o relógio desperta, o celular desperta, ele coloca no modo soneca. Laço. Do passarinheiro. 15 minutos depois, faltando 10 minutos, ele acorda atrasado. A condução vai passar, joga uma água no rosto, penteia o cabelo, nem toma café. Dá tempo de arrumar a cama? Você arruma a cama? Tem gente que não arruma a cama nem quando está com tempo hábil. Já vou deixar bagunçado que eu vou dormir de novo. Tem um livro de um americano que eu te recomendo, vou falar, não me lembro o nome dele agora. Comandante da Marinha Americana, se não me engano, o cara que trabalhou na operação que executou Osama Bin Laden, alguma coisa nesse sentido. O cara alto nível na Marinha Americana, escreveu um livro chamado Arrume a Sua Cama. Um vídeo dele que viralizou na internet, um discurso de uma certa faculdade, que ele fala que a primeira missão dos soldados ao acordar é arrumar a cama, porque se mais nada der certo aquele dia, pelo menos a cama está arrumada. Agora imagina bem, você saindo atrasado para o trabalho, não arruma a cama. Imagina voltando da morte. Só que Jesus está voltando da morte. E ele dobra o lenço. O que eu aprendi com isso aqui? Ele não saiu correndo.
Ele não está fugindo, deixa eu correr, senão ela me pega de novo. Não, eu não estou fugindo da morte, eu venci a morte. Dá tempo até de arrumar a cama, dá tempo de dobrar o lenço, dá tempo de colocar no lugar que eu quiser. Por quê? Porque ela nunca mais toca em mim. Eu tomei a chave do inferno e da morte. Esse é o Cristo que nós estamos cultuando aqui essa noite. Ele não fugiu da morte, ele venceu a morte. Dobrou o lenço. Só que Pedro e João, vamos caminhar para o final, que eu não quero ficar mais 5 anos sem voltar. Quando eles olham, eles não entendem, a falta de entendimento, não conhecem a Escritura. Vão voltar para casa do mesmo jeito, voltaram. Só que mulher, irmão, é mais insistente, mais persistente que homem. Maria queria saber do corpo de Jesus e ficou na porta, porque mulher quando quer uma coisa, só o Senhor dos exércitos para tirar da mente dela. Irmão, esquece. Se a mulher falou eu quero, irmão, dá seu jeito, porque senão vai inventar, vai dar BO, vai dar problema. Maria falou, só sai daqui depois que eu descobrir onde está o corpo dele. Pedro e João vazaram e ela ficou na porta do sepulcro. Ela quer uma resposta, ela quer alguma coisa, ela quer a resposta. Ela só sai daí se souber o que aconteceu. Só que aí a curiosidade dela agora aguça. Olha o verso 11 e o verso 12. Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Ela chegou, mas não entrou. Dessa vez a curiosidade dela aguça e ela se abaixa. Por que ela se abaixa? Olha isso aqui, meu mano, esqueci seu nome. Rafael. Por que ela se abaixa? Isso aqui é comum. As portas dos sepulcros no Oriente Médio normalmente são pequenas e estreitas. Por quê? Para você entrar, você tem que baixar a cabeça, porque ninguém entra na morte de cabeça erguida. Ninguém entra no ambiente de morte de cabeça erguida. Então tem todo um simbolismo. Só que Maria, a curiosidade dela aguçou, ela baixou e olhou para dentro do sepulcro. E quando ela olha, no lugar que estava o corpo de Jesus, tem 2 anjos. Repetindo, a minha experiência, eu estive lá. Havia 3 formas de colocar os defuntos dentro do sepulcro. Quem está me ouvindo, diga amém. 3 formas para colocar o defunto dentro do sepulcro. Primeiro, havia o arcossólium. O que é o arcossólium? Dentro do sepulcro fazia-se uma espécie de beliches na parede. Uma bancada na parede, várias divisões na parede, em forma de arco. Uma aqui, outra embaixo. Então é depositando os corpos. Eu vi o sepulcro de Jesus. Ele não foi depositado num arcossólium. Havia o lóculos. O que era o lóculos? Um buraco na parede. Colocava o defunto de ponta cabeça. Colocava os pés para dentro do buraco e a cabeça para fora. Um buraco, depositava como se fosse uma gaveta. Jesus não foi colocado no lóculos. A terceira forma era uma bancada. Vou usar meu telefone como exemplo. Uma pedra retangular. Como se fosse uma pedra de IML. Quem já teve o desprazer de ver. Depositava, deitava-se o defunto. Várias, como se fossem camas. Só que era pedra maciça, não era oco, não era... Era pedra maciça. E deitavam nessas camas de pedra. Jesus foi colocado numa dessas. Então Maria, quando abaixa, ela vê uma pedra retangular. Uma pedra retangular. E 2 anjos. Uma à cabeceira e outra aos pés. No lugar que estava o corpo de Jesus. Para nós não quer dizer muita coisa. Mas uma judia de Magdala. Porque Madalena, porque ela era da cidade de Magdala. Olhar e ver uma caixa com 2 anjos em cima. Para nós não quer dizer muita coisa. Mas para um judeu... Porque no Antigo Testamento tinha uma caixa com 2 anjos em cima. Moisés subiu o monte, Deus falou, faz uma caixa, Moisés. 75 centímetros de altura, 75 de largura, 1,25 de comprimento, feita de madeira de cetim, revestida de ouro por dentro e por fora. Dentro dessa caixa você vai colocar 3 elementos. O cajado de Arão que floresceu, um pote com maná e as tábuas da lei. Esses 3 elementos apontam para o Cristo. Porque as tábuas da lei, ele é o verbo, ele é a palavra que se fez carne. O pote com maná, ele é o pão vivo que desceu do céu. O cajado que floresceu, uma árvore cortada que volta a florescer, é o Cristo morto que ressuscita. Para proteger esses 3 elementos, Moisés, você vai colocar uma tampa nessa caixa. Essa tampa vai se chamar propiciatório. O que é o propiciatório? Nada mais do que o lugar de tornar propício. O povo pecava uma vez por ano. O sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, entrava no Santo dos Santos e espargia o sangue do cordeiro sobre o propiciatório, para o povo tornar-se propício a cultuar a Deus de novo. No propiciatório, Deus falou, Moisés, coloca 2 anjos, 2 querubins, com a ponta das asas encostando uma na outra. E a face dos querubins tem que olhar para dentro da arca. Por quê? Porque dentro da arca tem um pedaço de glória. Glória a Deus. Fora da arca o maná apodrecia, dentro da arca nunca apodreceu. Fora da arca o cajado parava de florescer, dentro da arca nunca parou.
Por isso que onde a arca passava, a glória passava. Por que os serafins têm que ter rosto de criança e olhar para dentro da arca? Porque a glória está ali. E Jesus disse, para ver o meu reino, para ver a minha glória, tem que ser como criança. Já estava tudo lá. E aonde essa arca passava, a glória passava junto. Passou no Jordão, o Jordão abriu, rodeou Jericó, Jericó caiu. Chegou no templo de Dagon, ou de Dagon, como você queira. A imagem de Dagon caiu diante da arca. Onde a arca passava, a glória passava junto. Só que no ano 606 a.C., Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E a arca sumiu. Ninguém sabe onde ela foi parar. Na época de Jesus, quando o véu rasgou, isso aqui é uma informação importante, a arca não estava mais lá. Não precisava mais da arca. Aonde a arca foi parar? Ninguém nunca soube, ninguém nunca vai achar. Spielberg bem que tentou Indiana Jones em busca da arca perdida. Mas não vai achar. Por que não precisa mais da arca? Porque aparece uma nova arca, entre aspas, dentro do sepulcro. Quando Maria olha, tem uma outra arca, uma caixa com 2 anjos em cima. Só que nessa arca agora, nessa nova arca, os anjos não estão olhando para dentro, estão olhando para fora. E essa arca não é oca, por quê? Porque a glória não habita mais dentro de uma caixa. Aonde a glória habita, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Sabe aonde a glória está? Em Dallas essa noite, aqui na Rio de Vida Church. Você é um portador da presença dele. É por isso que não precisa mais daquela caixa. Por quê? Porque agora ele habita aí dentro de você. Os anjos estão olhando para fora porque a glória não está mais confinada no lugar. Maria tem aquela visão. Aleluia. E ela continua chorando, e os anjos viram para ela no verso 3 e dizem assim: mulher, por que choras? Ela diz: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, repare que é a segunda vez que ela fala que não sabe onde está o corpo de Jesus. Ela chega para Pedro e João e fala assim: não sabemos onde levaram, para onde levaram. Chega para o anjo agora e fala: não sabemos onde puseram. Repare que a palavra na boca de Maria é sempre não sei. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Ela não sabia que era ele. Por quê? Porque ele é o Cristo ressurreto. E o Cristo ressurreto, o Cristo, nota de rodapé, ele passou por 3 fases: Verbo encarnado, Cristo ressurreto e o glorificado. O Verbo encarnado é aquele que esteve semelhante a nós. Fome, sede, dormiu. O Cristo ressurreto, ele não foi nem glorificado e não é mais um homem natural. Ele é aquele que aparece com a porta fechada e sopra sobre os discípulos. É aquele que aparece à margem do mar de Tiberíades, os discípulos não reconhecem ele. É aquele que anda com os discípulos no caminho de Emaús e ele só reconhece quando ele parte o pão. O Cristo ressurreto, ele está nesse estado intermediário. E tem o terceiro, que é o Cristo glorificado, que é aquele que João viu na ilha de Patmos. Seus olhos são como chama de fogo, pés como latão reluzente. A igreja não viu o Cristo encarnado e nem o ressurreto, mas veremos o glorificado. Nota de rodapé: João foi o único apóstolo que viu o Cristo nas 3 fases. Ele viu o Cristo encarnado, o Cristo ressurreto e o glorificado dele de Patmos. Esse Cristo é o ressurreto, então ele se deixa aparecer, ele deixa se conhecer a hora que ele quer. Maria está na porta do sepulcro, quando ela olha para trás, ela vê alguém, ela não reconhece que é Jesus. E quando ela olha, verso 15, disse-lhes, Jesus diz para ela: mulher, por que choras? Quem buscas? Irmão, toma nota disso se você puder. Jesus acrescenta mais uma pergunta. Ele faz a mesma pergunta dos anjos e acrescenta mais uma. Os anjos perguntam: por que choras? E ele diz: por que choras e quem buscas? Uau, não é o que, é quem. Porque evangelho não é o que você busca, é quem. Se você vem em busca de alguma coisa, você pode se frustrar, mas se você vem em busca dele, dificilmente você se frustra. A quem buscas? E aí Maria vira para Jesus e fala, aí ela pensa que é o hortelão, pensa que é o jardineiro, e fala assim: Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste, eu levarei. Aí disse Jesus: Maria. E a ovelha conhece a voz do pastor. Ela diz: Rabone, ou Raboni, mestre. Aí Jesus diz: não me segura, não me detém. O texto de Mateus diz que as mulheres se lançam aos seus pés. Ele fala: não me segura, não me detém, que eu tenho que voltar para meu pai. Eu já falo sobre isso, já estou encerrando. O que é interessante aqui? Interessante é que Maria, quando olha para trás, meu mano, ela vê Jesus e ele aparece como um jardineiro para ela, como um hortelão. Ele aparece como um jardineiro. Ele é o Cristo ressurreto, ele aparece da forma que ele quiser. No caminho de Emaús ele parecia um transeunte. Aqui ele aparece como um jardineiro. Alguma coisa na roupa dele, alguma coisa identificou como jardineiro. Ela olhou e falou: é o jardineiro. E não é à toa que isso acontece. Por que Jesus aparece como jardineiro para Maria? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, Paulo diz que ele é o segundo Adão. Algumas traduções, o último Adão. Por que segundo e último dá no mesmo?
Qual a semelhança entre Adão e Jesus? É que os dois foram formados sem precisar de participação humana. Adão foi formado no ventre da terra, Jesus no ventre de Maria, sem participação de homem. Só os dois foram desse jeito, Adão e Jesus. Por isso que ele é o segundo Adão. Por que ele aparece como um jardineiro? Porque ele é o segundo Adão. Ele está consertando o que deu errado no Éden. O primeiro Adão, Gênesis 2,15, plantou Deus um jardim no Éden e colocou Adão e falou: cuida para mim. Irmão, quem cuida de jardim é o quê? Então o primeiro Adão era o quê? Jardineiro. Aí ele aparece como o segundo Adão, como um jardineiro também, para resolver o problema. Por quê? Vamos lá, irmão. Os dois amigos dele foram no sepulcro, Pedro e João. João reclinava a cabeça no peito dele. Por que ele não aparece para João? Se João era tão amigo, ele deixa para aparecer para Maria. Por que não apareceu para Pedro? Porque Pedro foi o cara que estava nos momentos mais proeminentes do ministério de Jesus. Caminhou sobre a água, a ressurreição da filha de Jairo, monte da transfiguração. Pedro estava em todas. Jesus não apareceu para ele. Não apareceu para João, porque ele estava no peito dele, mas apareceu para Maria. Exatamente para Maria como um jardineiro. Por quê? Ele está reparando o que deu no Éden, o que aconteceu no Éden. Por quê? Porque lá no Éden, um jardineiro, influenciado por uma mulher, trouxe o pecado. Aí ele aparece como um jardineiro para uma mulher. Para quê? Para consertar o que deu errado. Por que ele aparece para uma mulher? Porque o recado mais maldado da história foi uma mulher que deu. Falou para Adão: pode comer, não faz mal. Aí Jesus disse: já que o recado mais maldado da história foi uma mulher que deu, deixa eu consertar isso aqui. O recado mais bem dado da história não vai ser um homem quem vai dar, vai ser uma mulher. Vai lá e fala que eu ressuscitei. Vai lá e fala que eu ressuscitei. Já que por causa de um jardineiro e uma mulher deu tudo errado, agora um jardineiro e uma mulher vão colocar tudo no lugar de novo. Estou sentindo a presença dele aqui. E aquela mulher que chegou lá dizendo assim: não sei, não sei, não sei, agora sai dizendo: eu sei, ele ressuscitou, eu sei, ele está vivo, eu sei, ele venceu a morte, eu sei. Quem crê que essa noite é profética? Gente que entrou aqui com uma palavra na boca, e a palavra era: não sei o que vai ser, não sei como vai ser, não sei se vai dar certo, não sei se vai ter jeito. Deus está dizendo: você vai sair daqui dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que vai ter um jeito, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Só quem está saindo daqui com essa certeza, ergue a mão aí, tira 30 segundos para adorar a Deus. Por quê? Porque Deus vai colocar uma sentença de vitória na sua boca. Eu estou liberando uma palavra da parte de Deus aqui. Deus vai mudar a sentença que está na sua boca. Quando alguém perguntava, você dizia: não sei, não sei, não sei. Agora você vai dizer: eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Aleluia. E aí Maria, quando tem a visão, quando ela vê isso, ela se agarra nos pés de Jesus. Porque a mulher tem mania de segurar o homem mesmo. Jesus diz: não me detenha, não me segure, Maria, que eu preciso voltar para o meu pai. E por quê que Jesus não se permite ser segurado pelas mulheres? Aguça o ouvido. Porque 1 Coríntios 15, 20, Paulo diz que ele é a primícia dos mortos. E primícia a gente não segura, devolve para Deus. Enquanto você tentar reter a primazia da sua vida, Deus não vai ser glorificado nisso. Agora, quando você pegar a primazia de tudo e buscar primeiro o reino, entregar para Ele, as coisas vão mudar. Não me segure. Aí aquela mulher que chega lá, só dizendo: não sei, não sei, não sei, sai dali dizendo: eu sei, eu sei, eu sei. Como é que eu termino essa aplicação e essa simples mensagem? Aleluia. O que está acontecendo aqui no capítulo 20? Tem um problema do passado, Éden, comprometendo o futuro, igreja. Mas Jesus vem no presente, conserta um erro do passado para garantir o futuro. Vou melhorar. Gente aqui que está caminhando, meu mano, caminhando, e problemas do passado estão arrastando junto. Você tem caminhado na sua vida cristã, mas quando você olha no retrovisor, os problemas do passado vêm a reboque. Gente que não consegue achar uma direção, está igual Maria: não sei, não sei, não sei. Mas a palavra que eu tenho para você é essa: no presente, Deus vai te ajudar a resolver problemas do passado para garantir o seu futuro. Eu declaro isso em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Deixa eu orar com você. Fica de pé, por favor.
sabe o que é interessante aqui? E eu vou orar agora. Por que que os anjos têm que remover aquela pedra? Vamos lá, depois você olha com calma o capítulo 20 de João. A porta está fechada, Jesus aparece com a porta fechada. Por 2 vezes. Jesus, como Cristo ressurreto, ele poderia passar por aquela pedra. Ele não passou pelo lençol? Ele passaria por aquela pedra tranquilamente. Só que se Jesus passasse por aquela pedra, como iriam saber que ele ressuscitou? Vamos para Lázaro, João 11. Tirai a pedra. Por que ele manda tirar a pedra? Porque a voz dele, a pedra não impedia de trazer Lázaro à vida. Eu vou dizer aqui no que eu creio, a doutrina que eu creio, tá, irmão? Se você não é obrigado a crer na mesma doutrina que eu, mas eu creio na doutrina tricotomista. O homem é dotado de espírito, alma e corpo. Há quem crê na dicotomia, que espírito e alma são a mesma coisa. Não discordo. Entre mentes, Hebreus 4:12, o texto diz: porque esta palavra é mais penetrante que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do... Então a Bíblia diz que tem uma divisão entre alma e espírito, que eu não alcanço, mas a palavra alcança. Se tem divisão, não é a mesma coisa. Então qual a função do espírito, alma e corpo? O corpo, essa carcaça, que no meu caso precisa de academia urgente. Aqui dentro, alma e espírito. O que é alma? Nefesh. Psique no grego, nefesh no hebraico. É a sede da minha consciência. Davi disse: a minha alma anseia por ti. O que anseia por Deus é a minha consciência. Na parábola Jesus disse: louco, se hoje pedirem a tua alma. O que vai responder de Deus diante de Deus no dia do juízo é a alma. Então o corpo volta para o pó, a alma vai responder diante de Deus, e o espírito torna para Deus que o criou. O espírito é o que? O fôlego de vida, aquele vento que Deus soprou na narina de Adão. Então quando morre o rico, o pobre, o negro, o branco, o crente, o ateu, o espírita, qualquer pessoa morreu, o espírito não pertence ao diabo. O diabo não é o dono da vida. O dono da vida é Deus. Então o espírito volta para Deus. Por isso que quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele pega na mão da menina e diz assim: Talita cumi. E Lucas diz: e o seu espírito voltou. Porque o fôlego de vida estava voltando para Deus, mas no meio do caminho ouviu a voz do Criador e voltou. Então quando Jesus ressuscitou Lázaro, a voz de Jesus não entrou no ouvido de Lázaro, foi lá na eternidade onde estava o espírito de Lázaro. Então para Jesus trazer Lázaro de volta, não precisava remover a pedra, era só dizer Lázaro, e Lázaro ia ressuscitar, independente da pedra ser removida não. Mas por que Jesus manda remover a pedra? Porque o que adiantaria ficar ressuscitado dentro de uma caverna escura? Então ele manda remover a pedra, não é por causa dele, mas por causa de Lázaro. Para Lázaro não ficar, porque tem porta, irmão, que só pode ser aberta de fora para dentro. Por que ele remove? Por que o anjo tem que remover a pedra em João 20? Para que as Marias vissem. Não entendi, pastor. Esse problema que você está vivendo, para Deus não é nada. Ele não precisa resolver esse problema aí para ser Deus. Mas ele remove essa pedra por nossa causa, por causa da nossa impossibilidade, por causa das nossas debilidades. Então eu encerro declarando que tem pedra sendo removida. Ainda está escuro, mas tem pedra sendo removida. E no remover dessa pedra, problemas do passado serão consertados, alinhados, para Deus garantir o futuro. Eu preciso orar com você. Eu sei que Deus falou com gente aqui essa noite. Eu quero orar com você. Aí mesmo onde você está, não vou te chamar à frente, mas eu quero orar por você. Porque eu sei que tem gente aqui que está diante de pedras de impossibilidade. Pedras que você não tem condição de remover. Mas Deus quer remover essas pedras para você. Mas eu preciso saber antes, quem crê nessa palavra? Essa palavra foi para você? Deus falou contigo? Então deixa eu orar com você. Senhor, eu oro agora em nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, nome daquele que venceu a morte. Senhor, o Senhor conhece as dificuldades de cada um aqui, as pedras que precisam ser removidas. O Senhor sabe dos problemas do passado que precisam de uma resolução para que o futuro seja garantido. Talvez Satanás tenha se aproveitado desses problemas e tenha lançado na face desse irmão, dessa irmã. Pai, assim como em João 20, o Senhor colocou as coisas no lugar. Deus, põe as coisas no lugar de novo. Remove essa pedra, Senhor.
Remove essa pedra que está atrapalhando a conclusão do projeto. Gente aqui que começou e precisa concluir, e a pedra se apresentou. Deus, que haja cura entre nós essa noite, que enfermidades desapareçam, que dores desapareçam. Senhor, Tu és aquele que é o nosso advogado. Aquilo que ninguém pode fazer, o Senhor faz. Papéis que precisam ser assinados, coisas que precisam voltar para o lugar, entrar no lugar. Eu declaro em nome de Jesus que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Isso, adore a Deus por alguns segundos aí. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Quando você está cultuando aqui, Mestre, não tem há pedras outro sendo que possa removidas na sua fazer vida. aquilo que sem o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Deixa eu orar por você, vai. Pastor Castro me deu liberdade aqui. Eu sei que tem gente que precisa dessa oração. Pastor, essa palavra foi para mim. Eu preciso que essa pedra seja removida. Sai do seu lugar, vem aqui, eu vou orar e a gente vai encerrar agora. Isso, chega aqui no altar. Chega aqui no altar. Deixa eu orar com você. Aleluia. Isso. Isso. Pode chorar mesmo, pode chorar. O tempo da pedra, da escuridão vai passar. Me chama pelo nome. Vai passar, vai passar. Não há pedra que Deus não possa remover. Não há crise que seja insolúvel para Ele. Não, não, aleluia, aleluia. Isso. Me faz um milagre. Isso, Deus, nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues pra vencer. Senhor, te
tua palavra alcança regiões da nossa alma que nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, ninguém consegue alcançar. O Senhor sabe das pedras que se apresentaram. Talvez tenha gente aqui no altar que o problema seja uma questão emocional. Gente que tem problemas com autoestima. Foram tantos problemas, tantas crises que mexeu com o emocional dela, o emocional dele. Gente aqui que o problema está no campo espiritual. Batalhas ferrenhas, travadas. Como o diabo tem investido contra essa vida. Como Satanás tem usado todo o poder bélico dele para parar o ministério, para parar a família, para parar os sonhos. Gente aqui que o problema está no campo material. É uma provisão que precisa, a pedra que tem que ser removida. Talvez seja um valor que precisa ser alcançado. Deus, o Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe da pedra. E o Senhor é especialista em remover pedras. O Senhor é especialista em fazer isso. Eu quero concordar que essa palavra hoje ela tem um cunho profético na vida dos teus filhos. Pai, eu quero declarar que testemunhos vão chegar nesse altar, de gente contando o que o Senhor fez nesse domingo à noite. Pessoas vão enviar mensagem para o pastor Castro para contar o milagre que aconteceu. Senhor, isso aqui não é profecia, é palavra profética. Eu creio no poder dessa palavra. Gente aqui que vai chegar em casa, vai chegar no trabalho, pois a morte venceu. Porque pedras estão sendo removidas. Jesus, a morte tu venceu, Jesus, tu venceu. Que precisa de um milagre urgentemente dentro de casa. A morte venceu. Eu concordo com essa palavra, eu concordo com a vitória do teu filho, eu concordo com a vitória desse casal, dessa família. Senhor, gente aqui que fez oração debaixo do chuveiro, que fez oração na cozinha da casa, dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo hoje. E o Senhor respondeu a oração da tua filha. O Senhor respondeu a oração do seu filho. Gente aqui que fez uma oração no volante do carro quando ninguém estava vendo. Gente aqui que fez uma oração com o travesseiro em prantos, ó Deus, chorando no travesseiro. E o Senhor ouviu essa oração. E hoje o Senhor diz: filho, filha, eu estou aqui para remover a pedra. Eu estou aqui para remover a pedra, para consertar problemas do passado. Gente aqui que tem trazido consigo, Senhor, pesos do passado, palavras que ouviram, situações que viveram. Gente aqui que foi alvejada pelo inferno. Gente aqui que foi alvejada por palavras contrárias. E como o diabo tem se aproveitado disso para tentar estagnar a caminhada dele, para tentar estagnar a caminhada dela. Mas hoje, como igreja, nós declaramos: falido todo o plano do inferno, porque aquele que venceu a morte está aqui para nos dar vitória. Bendito seja o nome de Cristo Jesus. As palmas louvam o Senhor, amém? Toda honra, glória, todo louvor, exaltação seja dado ao nosso Deus. Pastor Renan, volta só um minutinho para falar aqui dos livros. A igreja pode sentar só um minutinho, amém? Glória a Deus, aleluia.
pastor trouxe alguns materiais e eu quero pedir para você. Ninguém na Bíblia que consultava ou recebia algo de um profeta deixava ele de mão vazia, amém? Fala aí, pastor. Obrigado, pastor Cássio. Irmãos, eu tenho, se eu não me engano, me falha a memória agora, 8 ou 9 livros escritos. E hoje eu trouxe 2 apenas, né? Eu tenho um livro aqui que eu falo sobre o naufrágio de Paulo. É um livreto, na verdade, Sobreviventes. Todo mundo já naufragou alguma vez na vida, em alguma área. Todo mundo naufragou. E uma coisa interessante aqui, aproveitando que o pastor me deu a liberdade de fazer uma propaganda bem feita, tá, irmão? Espera aí. Por exemplo, quando você chega na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 25, escute isso aqui, 2 aos Coríntios 11, 25, Paulo diz assim: já sofri naufrágio 3 vezes. Entre as demandas que Paulo falou, que ele apanhou, açoite de vara e tudo, no meio disso tudo ele fala assim: já sofri naufrágio 3 vezes. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele ainda não tinha feito aquela viagem para Roma que o navio afunda. Então em Atos 27, que é o texto que eu usei aqui, quando o navio afunda, é o 4º naufrágio que Paulo estava vivendo. Então eu te pergunto, se você já sofreu 3 naufrágios, quantas vezes você está disposto a entrar no barco de novo? Para ser um sobrevivente, irmão, você tem que estar disposto a recomeçar quantas vezes for preciso. E Paulo sofreu 4 naufrágios. Eu falo sobre isso. Vai abençoar a sua vida, eu tenho certeza, tá bom? Sobreviventes, vai abençoar a sua vida. Esse aqui eu falo sobre Jacó. Jacó, uma pedra, um sonho, uma escada. Gênesis 28, 10, Jacó deita com a cabeça na pedra, tem um sonho, no sonho vê uma escada. Aqui eu falo das 3 lutas de Jacó. A gente pensa que a luta de Jacó foi só no Val de Jaboque. Gênesis 25, os meninos lutavam no ventre da mãe. A primeira luta de Jacó foi no ventre da mãe. Ele nem tinha nascido, estava lutando para nascer. Depois lutou para sair da casa do sogro, 20 anos. E depois lutou com o anjo no Val de Jaboque. São 3 lutas, uma biológica, uma emocional e uma espiritual. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida também, tá bom? Então tem esses 2 livros aqui, tem poucas unidades. O valor desse aqui 20, esse aqui 10, tá bom, irmão? Esse 20 maior, esse aqui 10, você lê rápido, tá bom? E na compra desses livros aqui, você ajuda as crianças carentes lá no Brasil, que é o Renan Júnior, a Vitória e a Rebeca, meus 3 filhos, carentes demais da venda desse livro aqui, tá bom? Então você vai ajudar a casa do mineiro carente. O mineiro carente sou eu, as crianças carentes são meus meninos, tá bom? $30 nos 2 e ainda você leva uma foto minha de brinde. Brincadeira, Deus abençoe. Obrigado, meu amigo.